Olá, boa tarde. Bem-vindas e bem-vindos ao último dia do segundo Seminário Internacional Arte, Palavra e Leitura, cujo tema do ano é Leitura Escrita, Lugares de Fala e Visibilidade. Então, para dar início, eu vou chamar aqui ao palco a Dolores Prades, que é uma das fundadoras do Instituto Emília e organizadora e uma das curadoras desse seminário. 21 de março é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Durante esses 2 dias, falamos muito em invisibilidades e resistências, escuta, ressignificação de palavras e olhares, pertencimento, multiculturalismo e comunidade. Com este vídeo, queremos, sinceramente, que ninguém fique para trás, que nas nossas comunidades todos tenham lugar e espaços para os aprendizados mútuos, isto é, aprendamos a ver para além do que nossos olhos veem, aprendamos a respeitar e escutar os silêncios daqueles que não escutam, a escutar outras línguas além das palavras faladas. Ultrapassar as barreiras sociais enfrentadas, garantir os direitos humanos de todos, exigir uma educação inclusiva são pautas que devemos fazer nossas. A mensagem do vídeo é clara. Somente quando todos tiverem a oportunidade de usufruir dos mesmos direitos de todos é que as pessoas com síndrome de Down e outras deficiências teremos realmente razões para celebrar. Muitos de nós ficamos hipnotizados com a beleza dos nossos tradutores de Libras, que durante esses 2 dias traduziram com mãos e corpos não só as falas, como a música e a poesia. Queria destacar o trabalho deles e agradecer por tanta propriedade e beleza. E destacar também o trabalho fundamental que o Mais Diferenças, parceiros do Instituto Emília, do SEDAC, têm feito nesta luta pela inclusão e ampliação dos direitos de todos. Bem, em nome do SESC, do Itaú Social, da Comunidade Educativa SEDAC e do Instituto Emília, dou as boas-vindas a todos neste último dia do nosso evento. Se nossos objetivos eram ampliar espaços de fala e de escuta que estimulassem a pensar e repensar referências e práticas, que nos alimentassem humanamente para sobreviver e atuar neste mundo estranho e grotesco, assumindo a fala do Silvio, em que vivemos, isto por meio da literatura, da poesia, da recuperação da memória e da oralidade, da arte, acho que estamos chegando ao fim de uma jornada deste seminário, podendo dizer que conseguimos, sim, em parte, os nossos objetivos. Penso que, como eu, muitos de vocês se sentiram sem chão em muitos momentos. Fomos provocados, tirados da nossa zona de conforto. Que bom! Era isso mesmo que queríamos. Só assim damos um passo à frente. Com certeza, todas as mesas, e certamente as mesas de hoje, nos colocaram mais próximos da importância de resgatar o humano, de olhar com mais generosidade e acolhimento o outro ou diferente o alheio. Um privilégio compartilhar esse espaço, esta história com todos vocês. Hoje, nossa programação é bem corrida. Além das 2 mesas, temos nosso encerramento, como disse a Carol, às 19 horas, com a fala de Zé Miguel Wisnik. Esperamos que todos possam ficar, pois acho que será fechar com uma chave de ouro o nosso seminário. Antes de chamar a primeira mesa, queria dar 2 pequenos recados. Primeiro, lembrar, como disse Felipe Munita ontem, que está no ar o primeiro texto do Felipe do Brasil na nova atualização da Emília. Ou seja, quem quiser ler um texto fabuloso do Felipe, onde ele vai discutir as questões que ele levantou ontem, já está na Emília. Bom, para dar início à nossa primeira mesa de hoje, chamo Tatiana Koschelny, assistente técnico do Núcleo de Infâncias e Juventudes do SESC São Paulo. Obrigada. Boa tarde. É uma honra estar aqui, falando em nome do SESC, do Núcleo de Infâncias e Juventudes, da Gerência de Estudos e Programas Sociais, ajudar nessa conversa de hoje,
muito honrada, principalmente pelas pessoas que vão estar aqui ao meu lado, né? Então, quero começar a chamar nossos convidados. Bruno de Souza. O Bruno atua na área social na região de Parelheiros e Jardim Ângela, em São Paulo. É estudante de pedagogia, possui formação em direitos humanos pelo IBEAC e trabalha junto aos jovens para promover o sentimento de protagonismo e liderança. Na Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura, onde atua, tem como objetivo promover o acesso à leitura literária por meio de ações que incentivem a formação crítica dos leitores, utilizando diversas formas de linguagens sociais e culturais. Obrigada, Bruno. Bem-vindo. Vou chamar o Jardson Remido. O Jardson, em 2012, quando ainda era menor de idade, foi apreendido e obrigado a cumprir uma medida socioeducativa, tendo sido enquadrado no artigo 33, tráfico de drogas. Ao sair, mudou-se para outro bairro e passava o dia escutando o CD do grupo de rap Sabotage. Ali, percebeu a força genuína da palavra e, na quinta faixa, intitulada Cocaína, ouviu algo que o fez despertar. Um dicionário no bolso e a leitura de um livro é necessária. Desde então, entendeu que a leitura transforma. Ela te tira do tiro da viatura. Obrigada, Jardson, bem-vindo. E vou pedir para a Kathleen Santos. Mulher negra, feminista, também estudante em pedagogia, arte educadora, mediadora de leitura literária da Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura, que atua na promoção de direitos humanos, enraizamento comunitário e empoderamento feminino. Vocês viram a Kathleen já na terça-feira, né, Kathleen? Naquela intervenção das escritureiras? Isso. E antes da gente começar, nosso tema é literatura e sobrevivência, juventudes em risco. Embora pareça que a gente vai chover no molhado falando algumas coisas, acho que é sempre importante lembrar o contexto histórico, político, social que a gente vive. Esse tema não é à toa, então eu gostaria de trazer alguns dados para a gente aquecer a nossa conversa e eu passo para cada um contar um pouquinho de si aqui, tá bom? O Brasil está diante de uma matança generalizada da sua população jovem, notadamente os rapazes negros, que são as principais vítimas da violência letal. Em 2016, segundo apontam os dados do Atlas da Violência 2018, houve um aumento de 7,4% em relação a 2015 no número de jovens mortos de forma violenta. Já no período de 10 anos, entre 2006 e 2016, o aumento registrado foi de 23,3%. O número de mortes violentas é também um retrato da desigualdade racial no país, onde 71,5% das pessoas assassinadas são negras ou pardas, com baixa escolaridade e não possuem o ensino fundamental concluído. O que se assiste é um aumento assustador das mortes violentas no país. Das 61.283 mortes violentas em 2016 no Brasil, a maioria das vítimas são homens, 92%, negros, 74,5%, e jovens, 53% entre 15 e 29 anos. As mortes violentas subiram 10% entre 2005 e 2015 nessa população, mas a alta entre as pessoas de 15 a 29 anos foi de 17,2%. A violência letal intencional no Brasil cresce contra negros, pretos e pardos e regride contra não negros, brancos, amarelos e indígenas. A taxa de homicídios de indivíduos não negros diminuiu 6,8%, mas, no mesmo período, entre a população negra, saltou de 23% e foi a maior registrada desde 2006. Esse quadro é ainda mais aterrador para a juventude negra. 77% dos jovens assassinados no Brasil são negros. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. São 63 mortes por dia, que totalizam 23 mil vidas negras perdidas pela violência letal por ano.
Os homicídios são um reflexo da sobreposição de vulnerabilidade às quais esta população negra está sujeita e o quanto a violência atravessa esses corpos de maneira generalizada. Apesar de alguns avanços conquistados, como a Lei Maria da Penha, o número de homicídios de mulheres negras, que inclui as pretas e pardas, segue aumentando com destaque para os feminicídios. Segundo o Atlas da Violência, de 2018, as mulheres negras, pobres e que têm entre 18 e 30 anos são a maioria das vítimas de crimes contra a mulher. Em 10 anos, o assassinato de mulheres negras aumentou 15,4%, enquanto a taxa de homicídio de mulheres negras diminuiu, não negras, diminuiu 8%. Ou seja, mulheres brancas estão morrendo menos e mulheres negras estão morrendo mais. Esse cenário é tão alarmante que ativistas e especialistas têm denominado o fenômeno de genocídio da juventude negra. O extermínio generalizado ou genocídio dos jovens negros é reflexo do racismo estrutural e institucional que coloca em xeque ideais de solidariedade e igualdade, inclusive a própria democracia, e impacta o tipo de sociedade que estamos construindo. Esse texto foi extraído da plataforma política Juventudes contra a Violência, e quem quiser mais informações também convido a acessar o portal Geledes, que traz diversas reportagens, artigos e estatísticas. É com esse cenário que eu gostaria de abrir o nosso bate-papo, já que a gente está falando de literatura e sobrevivência, juventudes em risco, e a ideia, nesse momento, como o tema do seminário é lugar de fala, é dar a fala para esses jovens que estão aqui lutando em meio a tantas coisas. Tá bom? Bruno, você quer começar? Vocês tinham pensado... A Kathleen, né? Kathleen, começa. Obrigada, Kathleen. Imagina, eu que agradeço. Boa tarde a todos. Só queria deixar uma reflexão, diante de todos esses dados, qual é o posicionamento de cada um diante da sociedade com tantos dados, com tantas afirmações de violência, o que o seu eu está fazendo para mudar isso? Partindo dessa fala, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade. Hoje, antes de estar aqui, conversei com Dolores, e ela falou, você já está acostumada estar nas mesas, falando. Aí eu falei, não estou acostumada. É a primeira vez que eu falo para um público tão grande, estou muito nervosa, mas, desde já, eu não vou pedir desculpa por qualquer outra falha que venha diante do diálogo que vai correr aqui, porque somos seres humanos e trabalhamos com várias emoções, temos muitas emoções e vários sentimentos. Muitas vezes a gente não consegue segurar isso, a gente não consegue trabalhar com isso, e isso não é um problema. Então, para mim, aqui não é um problema se eu falhar na fala. Isso mostra que eu sou ser humano, sou sensível, como qualquer outra pessoa aqui. Eu acho que vale essa reflexão para a gente pensar nas ações que estamos cometendo no nosso cotidiano. Isso vale para você pensar qual seria essa qualidade, né? A gente tem um grande equívoco de achar que qualidade é uma questão só positiva. A gente não coloca que a qualidade ela também pode ser algo negativo e ela pode ser prejudicial para uma pessoa. Eu acredito muito, assim, e tenho dentro de mim que eu preciso trabalhar, que é a questão de não acreditar no meu potencial. Mas isso porque sempre foi posto e sempre foi falado que eu, mulher negra, não teria esse lugar de fala. E, nessa semana, gente, é certeza que eu vou estar num assunto e vou pular para outro. Isso é fato. Mas, como eu falei, não vou pedir desculpa por conta disso. Nessa semana, até mesmo pensando qual seria a minha fala aqui. Vocês estão escutando, acho que uma risadinha, é o Bernardo, ele é meu primo, então ele está me vendo e está dando risada. Acho que, antes disso, eu vou falar sobre essa presença que está aqui hoje. Sobrevivência, que é uma das perguntas do tema, mexeu muito comigo, porque eu estar aqui significa que eu consigo garantir mais 3 meses de aluguel. Eu moro com a minha irmã, eu tenho 23 anos, completei ontem, minha irmã tem 17, e, para a sociedade, ver 2 mulheres tão novas morando juntas é assustador. Eles não conseguem imaginar esse protagonismo. Eles não conseguem imaginar que uma mulher negra vai estar em uma mesa internacional falando de igual para igual. Eles não conseguem imaginar isso.
E eles eu estou colocando de uma forma de estar distante da gente, mas aqui na plateia também tem muito deles. Porque eu, infelizmente, tive que presenciar aqui um professor me desmerecer, não falar um oi para mim, pelo fato de eu ser jovem, mulher, e ele não acreditar que ele, por mais que ele me dê aula, eu também estou no mesmo patamar que ele. Eu também tenho o mesmo lugar de fala que ele. Isso me incomoda, mas mostra o quanto a gente não está distante. Não estamos distante dessa realidade. Então, eu estava comentando, né, com a Rafaela e com o Bruno, estamos num hotel chiquérrimo, gente. Estou admirada, porque eu pude tomar banho de banheira pela primeira vez. E essas questões a gente não fala, isso a gente não mostra. O quanto é impactante estar nesses lugares. Poder entregar o dinheiro hoje para minha mãe, de uma fala minha, é muito merecedor. Poder ter minha mãe aqui na plateia é muito merecedor, porque eu lutei para estar nesse lugar. Eu lutei. Infelizmente, passei por situações que muitos daqui não passou. E que eu nem desejo, eu não desejo. Mas acredito que nós, enquanto ativistas e militantes, precisamos olhar para esses dados e nos colocar. A gente precisa nos colocar nesses dados. Até porque ninguém imaginaria que uma mulher negra favelada, que também fala bem no palco, ela também vai para os baile funk. Eu também vou dando as tabacarias, que é o ápice agora das comunidades, é a tabacaria. E eu vou dançar, eu vou me divertir. E apanhei por estar lá. Eu apanhei porque eu estava saindo de uma tabacaria às 4 da manhã, o policial acreditou que eu era só mais uma prostituta no meio da rua e que merecia apanhar. Minha irmã de 17 anos, que estava comigo, ela também apanhou. Eu, vendo o sofrimento da minha irmã de não saber lidar com aquela bicuda nas costas, eu não tive reação. A única coisa que eu pedi era: não nos mates, vamos sair correndo. Puxei minha irmã e fui correndo para casa. Então, assim, o quanto é difícil a gente falar tanto para o outro, a gente achar que a gente está num status no qual a gente não vai sofrer nenhum tipo de violência, e a gente acaba sofrendo. O Silvio, ele trouxe isso muito bem na fala dele, da questão do racismo estrutural. E, muitas das vezes, a gente não percebe esse racismo. Então, talvez, por mais que o professor ontem ele também fosse negro, ele também sabe dessa realidade nossa, mas ele está num status no qual ele não reconhece que uma mulher negra também pode estar, ele talvez não tenha percebido o quanto isso foi violento para mim, talvez, tá? Mas eu não vou tirar essa responsabilidade dele, porque a gente precisa também fazer essa reflexão, o quanto estamos prejudicando as pessoas. E é uma reflexão que eu trago no meu dia a dia, porque ela precisa ser compartilhada. Então, nós, militantes, ativistas, estamos, sim, fazendo várias ações, estamos nas comunidades, estamos falando desse racismo, estamos levando várias falas sobre todas as violências que estamos sujeitos, mas, muitas das vezes, não reconhecemos que nós também somos vítimas e que nós recebemos esse tipo de violência. Não nos damos conta. Na academia, eu estou numa faculdade que eu falo, eu sou muito privilegiada por isso, é uma faculdade super renovadora, que traz propostas muito bacanas, mas também que está no processo de construção. Então, como está na minha biografia, eu, Kathleen, mulher negra, ativista, feminista e educadora, tenho um trabalho pedagógico já na minha comunidade, antes mesmo de eu estar dentro da academia. Chimamanda não foi me apresentada agora. Pelo contrário. Chimamanda foi me apresentada dentro da Caminhos da Leitura. Carolina Maria de Jesus, eu conheci na Caminhos da Leitura. Então, hoje também, acho que vale a pena também ressaltar isso, que eu mandei uma mensagem super empolgante no grupo de organização da biblioteca, o quanto foi prazeroso eu estar com Sílvia. Eu estudei Sílvia na biblioteca, mas na faculdade ninguém fala de Sílvia. Calma aí, será que a academia está mesmo nesse lugar de obter mesmo conhecimento? Será que esse conhecimento está chegando lá? Eu acredito que não. O conhecimento está na favela. O conhecimento está no meu corpo. Para mim, estar aqui hoje, nesse posicionamento... Gente, essa veste aqui não é o que eu uso na comunidade, não. Mas, para mim, estar aqui, para mim ser valorizada, talvez até mesmo na portaria, eu teria que estar com a roupa mais apresentável. Meu corpo está falando.
E, muitas das vezes, ninguém percebe isso. E eu consegui reconhecer isso não na minha infância. Na minha infância, eu não tinha isso. E, às vezes, até me pergunto, porque os meninos já têm uma questão de trazer o quanto... o Bruno, principalmente, que é o que eu conheço mais tempo, ele traz relatos de como que foi na infância dele, e ele percebeu algumas coisas. Mas eu nunca percebi que uma fala do meu avô ia me atingir tanto hoje na questão de ser mãe. Minha mãe está aqui, quem quiser conhecer depois, até mesmo conversar, porque peço até desculpa para ela por estar falando da história dela, mas minha mãe, ela é mãe de 8 filhos, eu sou a mais velha, e ela sofreu racismo e nem soube por parte do pai, que é um pai também negro. Meu avô falava para ela que, para muitos, né, o termo era utilizado na minha família, que minha mãe não parava quieta, que minha mãe era espoleta, que minha mãe era arteira, que minha mãe sempre iria dar trabalho. Que bom que a senhora foi essa pessoa que sempre deu trabalho. Porque essa pessoa que sempre deu trabalho colocou uma pessoa também incrível no mundo. E essa coragem eu não tenho de colocar uma pessoa no mundo, gente. Colocar um indivíduo nessa sociedade, sendo negro, eu não vou conseguir garantir o direito dele existir. Esses índices esses índices de policiais que estão matando o tempo todo os jovens negros periféricos, me dói. Eu não consigo cogitar a possibilidade de ser mãe. Não consigo. Mas agradeço minha mãe por ter colocado uma mulher fodástica no mundo. Porque eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa, certeza. Então, pensando nisso, ao quanto foi difícil para minha mãe estar nesse lugar sem nem perceber, então, vou dizer uma fala que eu acho que alguns aqui já devem ter escutado, da família. Você vai ter um filho, mas um filho preto catarrento. Minha mãe teve, sim, gente, 8 filhos preto catarrento. Catarrento por algumas horas, nem sempre, mas era. E qual o problema disso? Ué, tu não fica resfriado? Então, quer dizer que agora a questão da cor é um problema? Foi, mas não deve ser mais. E eu não vou admitir esse lugar. Eu não quero esse lugar para mim e para nenhuma outra pessoa. Se eu existo com muita dificuldade. Se eu estou aqui hoje é porque eu passo por muita dificuldade. Mas uma coisa que a gente precisa também levar para o ativismo é a questão de se reconhecer enquanto sujeito que é sensível, que precisa de cuidados. Muitos aqui estão adoecendo, estão doentes e não sabem lidar com essa situação. Então, acho que o que traz assim, para mim da questão da literatura e que me deixa maravilhada é a questão da Carolina. Eu me identifico muito com Carolina. Me identifico porque ela traz isso, né, na fala dela de se existir outras vidas, eu quero vir num corpo negro. Mas é para mostrar que esse patriarcado vai ter que mudar. É para mostrar que nós, mulheres, ainda vai mudar essa história. E não é à toa que parece que, eu não estou muito informada, mas parece que Temer foi preso, né? Está tendo alguma coisa assim. Mas é certeza que também isso vem de uma mulher preta. Marielle foi morta, mas ela ainda está latente em vários corpos. Ela está fazendo essa mudança. Vamos, sim, mulheres, conseguir mudar tudo isso. Certeza. Não nos cabe mais esse lugar de subalternas. Não nos cabe mais esse lugar de tamanha violência. Então, o que me move hoje é saber que eu consegui sensibilizar minha mãe. Eu consegui não só levar a minha mãe para os espaços culturais, conhecer que ela sofria violência, ela conseguir sair dos espaços que fazia com que ela se submetesse a isso. Eu tenho uma irmã que ela é bem
bem distante assim da minha relação. Ela não é muito a favor do que eu penso, não acredita muito no que eu faço, não pelo fato dela ser ruim. Não é isso. É porque a gente foi criada dessa forma. Você não deve acreditar no potencial do outro. Você só cabe nesse lugar. Você não pode evoluir mais do que isso, porque vai ter alguém te puxando para baixo. Então, o que a Bel falou ontem, de uma subir e puxar a outra, sim, eu aprendi na biblioteca e estou praticando isso todos os dias. Então, quando a professora minha fala para mim que, na minha sequência pedagógica, eu não vou poder trabalhar Chimamanda, porque ela traz um termo muito difícil na obra literária, eu vou trabalhar sim. Eu vou trabalhar porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu não estou chegando na academia agora alienada, sem nada, pensando no nada e querendo levar algo novo. Eu estou entrando na academia com a bagagem que muitos que estão lá dentro nem têm. Então, eu vou trabalhar, sim, Chimamanda, eu vou trabalhar, sim, Carolina Maria de Jesus, eu vou trabalhar, sim, Angela Davis. E vou mostrar que uma criança ela tem competência, sim, ela tem habilidade, sim, para transformar qualquer palavra. Até porque o que está posto pode ser mudado, a gente pode ressignificar muitas coisas. Qual o problema de entender isso? Eu me questiono como que eu posso falar tão formal, mas também sei trabalhar muito bem dentro da comunidade, falando de igual para igual. Mas tem muitos que, quando chega aqui, esquece de onde veio. Tem falas muito bonitas, uma oralidade maravilhosa. Mas eu gostaria também de saber como é que está na prática. Como que está fazendo? Será que está realmente desenvolvendo algo bacana e está mudando realmente alguma coisa? A minha preocupação é essa. E é isso que eu travo na minha luta. Então, conseguir, junto com jovens atuantes da biblioteca, a Silvanita aí é mãe, e que passou por um processo também que foi de reflexão para nós. Que lugar é esse que estamos sendo cuidadas? Estamos pensando no nosso? Estamos pensando no outro que vai vir? Então, acho que até um pouco da minha fala que me emocionou muito. Qual o seu problema de falar do corpo do outro se não te pertence? Cabe a reflexão de cada mulher saber se ela quer ser mãe ou não. Não cabe a você, não cabe a mim. Por que de tanto julgamento? O direito cabe a cada um sabe onde o chicote estrala. Não cabe a nenhum de vocês julgar nenhum de nós. Não cabe a mim julgar vocês. Acho que a empatia ela está aí. Quando a gente acredita que o outro ele tem voz, ele tem corpo, e tudo isso é escrita, tudo isso é fala. Então, a gente precisa ficar mais atento com as nossas falas, com os nossos gestos, porque isso atinge e dói muito. Então, esse racismo e essas violências estruturais, essa cultura machista, ela tem que acabar. Mas não adianta eu ficar só falando. Cabe essa reflexão. E eu não estou aqui para falar bonito. Eu estou aqui para incomodar e vou continuar incomodando. Obrigada. Eu acho que eu preparei, né, algumas coisas para falar, mas acho que a Kathleen trouxe coisas muito importantes. Eu acho que a Kathleen tem muito essa função, né, tipo, lá no grupo, a gente trabalha junto, e ela sempre traz coisas muito desse lugar que faz a gente pensar coisas que a gente não tinha pensado. E isso de ficar no hotel foi muito bacana mesmo, né? A gente ouviu música, dançando, fizemos stories, foi bem legal. E aí, no dia que a gente chegou, a Kathleen tinha chegado mais cedo, eu cheguei à tarde, e aí ela estava me esperando para a gente subir para o quarto. Aí foi uma pessoa levar a gente para o quarto, né? O moço, não lembro o nome dele, Guilherme. Um cara muito simpático, ele chegou lá, mostrou como abria, né? Aí, quando a gente entrou no quarto, a gente falou assim, não é possível, deve ter mais alguém, um negócio enorme desse para 2 pessoas. E aí ele começou a contar as coisas, aí ele pegou, né, falou assim,
qual clima que vocês preferem? Eu falei, pode deixar meio amena, que a gente gosta de um clima europeu. Já estava todo já envolvido lá no clima. E aí é muito importante dizer isso, porque a Cat tocou em um ponto que é muito importante. Às vezes, a gente é ensinado a pedir desculpa por ser que a gente é. Eu lembro que, tipo, quando eu entrei na biblioteca, comecei a ler, e aí nesses eventos e tal, e a perguntar e anotar, sempre estava com um caderninho, né? Anotando as coisas que a gente não entendia, como a Bel falou. Tipo, ouvia uma palavra, não sei o que era, anotava e depois ia pesquisar. E aí eu lembro que eu comecei a participar muito, né, tipo, desses rolês, na aula e tal, e as pessoas falavam, nossa, Bruno, você é muito inteligente. Eu, que nada, eu sou nada. E eu começava a pedir desculpa por uma coisa que eu realmente era. Tipo, você é bonita. Para. Sabe, bonito. Eu, bonito. Você é estiloso. Não, estiloso, eu. E aí, isso que a Catherine traz é muito importante, porque a gente entra numa lógica de pedir desculpa pelo que a gente é. E isso é muito louco, isso atinge a nossa identidade, o nosso jeito de existir de uma forma tão profunda que a gente não vai se percebendo o jeito dos nossos corpos de existir nesse mundo. Então, uma coisa que a gente foi... Agora, hoje, a pessoa fala, Bruno, você é lindo. Eu, sou mesmo. Bruno, você é inteligente. Eu sei. Sabe? E isso não é, isso não é um lugar de arrogância. É reconhecer que mas é um reconhecer que é um saber construído coletivamente. Então, o que a Kathleen traz, eu escuto, aprendo, e o que eu trago, ela e os outros escutam e aprendem. É uma aprendizagem e uma beleza do campo da estética mais profundo que é construído coletivamente. Então, a gente aprendeu a não pedir desculpa pelas coisas e pelo jeito que a gente é nesse mundo. Então, acho que é uma aprendizagem que a gente aprendeu nesse lugar da biblioteca. E aí, a gente está falando sobre juventudes e riscos. Eu acho que é muito importante também, eu acho que os dados trazem um extrato muito importante quando a gente olha para esse juventudes, no plural, né? Então, eu acho que é muito importante a gente pensar essa reflexão de que jovem a gente está falando quando a gente coloca esse conceito de juventudes no plural. E aí a gente costuma olhar para esse conceito muito para uma ótica do adulto, né? Isso que alguns pensadores estão chamando de adultocentrismo, né? Que é achar eu sou jovem, mas sou jovem adulto. Às vezes a gente acha que por ser adulto a gente tem resposta para tudo. Porque o universo existe. Não vou responder, mas eu sou adulto, eu sei, saca? E aí, eu vivo muito... Eu tenho um sobrinho que tem 6 anos, e aí eu estava pensando muito sobre isso, e às vezes ele pergunta, um dia desse, faz um tempo, né? Ele perguntou, tio, por que o ovo caipira é marrom? Aí eu, Emerson, né? Eu não expliquei, né? Ele começou a insistir e tal. Emerson, eu sou adulto, o ovo é marrom porque é marrom. E aí... E esse lugar de ser do adultocentrismo é muito perigoso também, porque a gente... Ao mesmo momento que a gente priva a pessoa mais nova, a pessoa que está nesse mundo conhecendo, de construir um saber junto com a gente se priva também de haver troca com aquela pessoa que está querendo saber sobre algum determinado assunto. Então, o adultocentrismo é um lugar que nós, adultos, é colocado, mas é um lugar muito frágil, que impede da gente aprender junto e, para além disso, impede que a gente viva junto esse processo com os outros. E, ao mesmo tempo, também, a gente olha para essa ótica do adultocentrismo muito num estigma, né? Ao mesmo tempo que o jovem é sinônimo de beleza, de produtividade, também está nesse lugar de rebeldia, de criminalizado. Então, a gente não tem uma relação muito construída com o jovem. Ou seja, quem é criança quer ser jovem, quem já passou da juventude quer voltar a ser jovem, mas quando a gente está sendo jovem, ninguém quer saber como quer ser jovem. Então, a gente não tem esse rolê muito bem estruturado, como a gente compreende essa relação do jovem com o mundo. E aí eu separei muito nesses dois lugares, né, como demandas objetivas, né, como a gente olha para os jovens muito como demandas objetivas, que é o quê? Trabalho, escolaridade, participação social e política, mas também tem as demandas subjetivas, que são pouco exploradas, que são a questão da identidade, os pertencimentos, os desejos e as tensões, né? Então, colocar as juventudes
no plural, a gente precisa se perguntar quem cabe nesse S que está falando. Porque entender que juventude também é heterogênea. Porque a gente acha, o jovem da quebrada só ouve funk. E o jovem da quebrada é muito diverso. A gente ouve funk, tem jovem da quebrada que é LGBT, mas que não pode falar que é LGBT, porque se é LGBT na quebrada é muito diferente de ser LGBT na Paulista, saca? Então, tem várias questões que a gente coloca dentro de uma caixa e não compreende por também falta de esforço de olhar com um olhar mais humilde, no sentido de perceber como aqueles corpos existem nesse rolê chamado vida. E aí acredito que a literatura desempenha um papel muito fundamental quando a gente começa a olhar para dessa questão da subjetividade das juventudes. Então, o que eu vou chamar aqui, que o livro pode ser esse lugar de território do afeto. Território no sentido de não de ser um território físico, mas um território de poder expressar o seu jeito de existir no mundo, aquele espaço de privacidade. Então, por exemplo, na minha casa, agora que eu vou morar com a minha mãe, moram mais 6 pessoas. Às vezes, o único momento que eu tenho para ficar sozinho é no banho. Aí eu vou lá, entro no chuveiro, tranco a porta, confiro, né, umas 5 vezes para ver se meu sobrinho não entrar. Aí eu levo meu celular, coloco o Baco Eixo do Blues para ouvir. Aí daqui a pouco lá fora o meu irmão mais velho liga o som lá, põe o funk, eu mal consigo ouvir o barulho da água caindo, sabe? Então a literatura às vezes é esse espaço de privacidade consigo mesmo, de você poder ler um texto e encontrar suas tensões, as suas reflexões no livro. E de afeto, porque também do jeito que aquela literatura te mobiliza no mundo. E afeto não no sentido romantizado, porque a gente acha que afeto é só aquilo que é amorzinho, sabe? Que é lindo, que é maravilhoso. E tem literatura que te desloca, sabe? Que te causa um grande impacto. Eu acabei de ler, por indicação da Bel, Ana Paula Maia, um livro que fala sobre uma cadeia que está sendo desativada, e aí vai traçando uma história de narrativa daqueles homens de um jeito muito profunda, sabe, que você chega a alguns lugares do livro que você começa a enxergar algumas cenas que você fala, mano, como a gente pode ser desumano, sabe, a nossa relação com o outro humano. E essa literatura também é importante porque, às vezes, faz a gente sentir um sentimento que é muito novo, sabe, que a gente não sente. Então, a gente que é da quebrada, a gente sabe muito bem o que é fome, a gente sabe muito bem o que é frio, a gente sabe muito bem que não é ter dinheiro. E, às vezes, a literatura possibilita esse lugar de mobilidade, de pensar outras coisas, de pensar outras possibilidades, de pensar outros caminhos. Então, quando eu estava lá no hotel e eu falei do clima europeu, foi porque, nessas narrativas e nessas trocas, eu tive a possibilidade de criar essa narrativa. E a Kathleen falou uma outra coisa muito importante, que ela estava falando, essa roupa que eu estou usando aqui não é a roupa que eu uso normalmente, que eu uso na quebrada. E é muito também complicado e complexo, tipo, trilhar um caminho acadêmico e morando na quebrada. No sentido, tipo, se, por um lado, ter academia que nunca dialogou com a quebrada, e, sabe, tipo, nunca dialogou, talvez esteja rolando alguma coisa agora, mas porque a gente começou a acessar e a provocar essa galera a trocar ideia com a gente. Por outro lado, também, tipo, eu que estou na academia, tipo, venho percebendo muito esse movimento de, às vezes, não ter esse território que é um território de terra, de espaço físico. Eu circulo muito nos lugares, às vezes eu chego na minha quebrada, né, no meu espaço, e aí, por estar lendo alguns atores, por estar falando de um jeito diferente, e por estar enxergando um mundo diferente, às vezes eu não sou daquele grupo, mas também não sou desse grupo.
um não lugar, que também um não lugar que é um lugar também, porque te traz uma ótica de como eu converso com esses dois, sendo que um não está nem tanto afim de conversar, o outro sempre conversou, mas ninguém nunca ouviu, e você está lá no meio. Então, esse não lugar também vai te posicionando em lugares que você nem muitas vezes compreende. E aí, é uma coisa que eu venho fazendo muito esforço também, que a gente sempre acha que, isso que a Kelly estava falando de adoecer, a gente construiu uma narrativa na nossa história, por sempre estar cuidando de questões muito urgentes, a gente acha que autocuidado é sempre do outro, é sempre da elite. E aí, lá em Parelheiros, a gente começou a falar de sustentabilidade, de alimentação saudável, de meditação. A gente vai contar isso para os amigos, né? Eu já sou homossexual, né? Tipo, ser homossexual e fazer meditação, a gente já está querendo já o que você está querendo da vida? Aí você é homossexual, faz meditação, aí fala que vai ser vegetariana, e você já não é mais humano, você virou uma outra coisa, sabe? E aí... Oi? E ainda vem ter um tempo de fazer terapia. Aí você fala, as pessoas te olham muito por esse viés de não compreensão. E aí, isso é muito perigoso também, porque a gente acha que autocuidado é sempre do outro, e a gente vai adoecendo e vai morrendo porque a gente não compartilhou essas tecnologias e saber entre os nossos. Então, essas pessoas que estão nesse não lugar, tem essa missão de como que a gente faz esse rolê que a gente chama de meditação, de alimentação saudável, de literatura, também ser compreendido pelos nossos, e como também a gente leva esse arcabouço de tecnologias e aprendizado para dentro da universidade. Porque eu também estou na universidade e ela me ensinou muita coisa, mas eu ensinei muita coisa também para a universidade, sabe? A Kathleen levou Carolina Maria de Jesus, a gente levou Milton Santos, a gente foi Mel Duarte, Giovanni Martins. Então, é uma contribuição nossa, dos nossos saberes. E aí eu sempre ouço, né, que é isso, né? Por exemplo, empreendedor é sempre o outro, né? Tipo, terminei a faculdade aqui de engenharia, meu pai guardou durante meus 18 anos de vida lá uma grana no banco, e agora ele perguntou para mim, o que eu vou fazer? Aí eu resolvi tirar 2 anos sabático em Londres, voltei para São Paulo e abri uma startup, sabe? E eu sou o quê? Um empreendedor de sucesso. Olha que lindo. Mas só que a gente esquece que na quebrada a gente empreende desde muito cedo, mas o nome disso é trabalho infantil. Menino, de um ponto para o outro, ele vende Coca-Cola, salgadinho, bala. Olha que tecnologia. E tem gente que faz curso. Como vender seu projeto para o seu chefe em 1 minuto? E a gente já está fazendo isso há muito tempo. Então, a gente precisa estar muito cuidado também como a gente conceitua esse rolê, sabe? Conhecimento é sempre do outro, beleza é sempre do outro. Então, acho que quando a gente pensa em literatura e as juventudes em risco, é pensar muito nesse lugar de como que a gente está, como que a gente compreende essas produções das juventudes, como a gente pensa quem cabe nesse S, quando a gente coloca no plural, e o papel das nossas organizações e a gente como indivíduo, como a gente está considerando as juventudes dentro desses diálogos e campos de possibilidades que a gente fala. Então, tipo, hoje aqui a gente tem uma mesa só de juventudes, mas quantos eventos que a gente vai e está falando de questões contemporâneas e vocês veem jovem falando? Então, a gente precisa... Esse S precisa virar ação. Colocar as coisas só no plural não vai fazer o mundo mudar. E, por enquanto, é isso. Obrigado. A minha chefe mandou uma mensagem, boa sorte. Eu respondi com aquela carinha do WhatsApp, que é a boca zipada, sabe? Um zíper caladinho, assim, tipo... Eu vim aqui para ouvir também. Vamos lá, Jadson. E aí, população, tá Rocheda, satisfação total. As palavras de vida eterna são direcionadas para a travesti de esquina, que na sua adolescência sofreu homofobia do professor, para o menor abandonado e cheira-cola, para o ladrão,
para prostituta, para mãe solteira, para o menor que está envolvido até o pescoço no tráfico e para aquele que está aprisionado num pensamento suicida. Satisfação total, me chamo Jadson Remido, tenho 24 anos, nasci em 94. E o bagulho da caminhada começou mais ou menos em 2012, 28 de janeiro, às 4h45 da tarde, se não me engano, era uma sexta-feira. E eu fui apreendido pelo artigo 33, que é o artigo do tráfico de drogas, né? Ou, antigamente era o 12, mas como teve a remodelação do Código Penal, o bagulho foi atualizado, né? E a Justiça Seletiva bateu o martelo. E fui preso, passei uma vivência de 45 dias, uma provisória, eu acho que mais ou menos foi uns 3 meses e uns dias, não sou muito bem com números, sou melhor com proparoxítonas. E fui lá, passei uma vivência e tal, e tive várias sensações lá, bagulho doido lá, de sensação de estar preso em umas paredes brancas lá, de ser condicionado e ser emudecido lá. E eu me sentia muito mal, tipo, tentava falar, mas o silêncio me tomava, mas não era aquele silêncio espontâneo de reflexão, de ficar tranquilo, era aquele silêncio condicionado mesmo, pelo controle e pelas engrenagens do sistema. E eu me sentia mal pra caralho e tal. E uma vezada no banho de sol, o cara escreveu um catatal, a gente chama catatal de carta, e ele escreveu lá os sintomas lá. Aí a galera chegou lá e perguntou: "E aí, mano, que é isso aí e tal, tá no papel?" Aí eu: "Ei, mano, isso aqui é o bagulho doido que o menor sente, mano." Aí a galera: "Ei, mano, me identifico, sinto também isso aí, sinto o peito gelado, sinto as vísceras tremendo, fico mudo e tal." E a gente começou a se unir, a se entender como organismo, e a gente se reagrupou, que nem aqueles lactobacilo intergaláctico que raspa as estrelas. E a gente se entendeu como organismo e ficou bem forte e tal, e entendi que o anarquismo, o socialismo, o comunismo, ele é mais legítimo, né, dentro do presídio do que em qualquer universidade federal. E a galera não tem nem a leitura da teoria, certo? O bagulho é empírico mesmo, é na pele, é para arrepiar, brilhar o olho. E eu saí de lá, quando eu saí de lá, a juíza pediu para eu mudar de bairro, porque caso os canas me pegassem de novo, eu ia ser preso, só de estar lá. Aí fui para o Janguru Sul, né, que é a Regional 6, a regional mais pobre, que tem mais índice de homicídio. Tem até nos livros de história lá, a rampa lá do lixão lá. Sou filho da Maria Vilani Ferreira Barbosa e do Manuel Rosa de Araújo. E quando eu saí lá da FEBEM, né, ganhei a liberdade institucional, eu fui para uma lan house, né, porque eu sou da cultura lo-fi, de baixa fidelidade e tal, então ainda não tenho um computador, mas eu estou estilo hacker e tal, né, um lactobacilo cibernético invadindo aí o software aí do sistema, e quem sabe nós boicota o bagulho lá. Aí eu tava lá assistindo lá o bagulho lá do Eduardo, que ele é um escritor e ele é um rapper, ele cantava no Facção Central, o Eduardo Tadeu, ele escreveu um livro, que esse livro está com 2 volumes, que é A Guerra Não Declarada na Visão de um Favelado. E ele falou sobre a história do Malcolm X, e eu nem tinha conhecido esse cara, tipo, era em 2012. E eu fui caçar a biografia desse cara e me identifiquei em pouca coisa e tal. E o Malcolm X, ele pegou o livro, e tipo, um dicionário, e ele fichou o livro de A a Z e tal, zerou o mapa. E eu me identifiquei e compreendi que a leitura tem um potencial transformador, né? E a primeira vez que eu fui tentar escrever, né, no papel, a única palavra que saiu foi FEBEM. Depois não saiu mais nada. Aí, mano, tenho que garimpar no dicionário e tal, fazer malabares aí com símbolos aí, para dar certo. Aí comecei a captar, comecei a garimpar e comecei a tentar improvisar, né, tipo, rimar na hora com o que eu via e tal. E conheci um cara que, infelizmente, ele está preso, mas ele vai sair, salve, salve, Rafael Breno, que é o vulgo do Corre. A gente constituiu um grupo que se chamava Vínculo Criminal, no qual a gente falava sobre o efeito da causa, a fita amarela, a desigualdade que gera latrocínio, né? O playboy que está com a mão no volante do BMW, mas olha com nojo para o pivete que está lá no farol. E eu comecei a entender, tipo, como é que rodava as engrenagens a partir da leitura, né? E o Eduardo Galeano fala que a justiça não precisa proibir os livros, né? Porque os preços, né, já absurdo, tipo, já negam o acesso já. Então, comecei a garimpar e tal, estilo eremita no dicionário, e também praticava, e cada palavra que eu ouvia, cada proparoxítona, cada emoção genuína contida em uma sílaba, eu tentava armazenar e adicionar dentro de mim para poder aplicar no meu cotidiano. E depois, esse pai, o Rafael Breno, infelizmente, foi preso e tal.
Aí passou uma cara aí eu me bati no Cambão, né, junto com o Daniel Lima, que é o vulgo dali, e a gente foi para um show do Tributo ao Sabotagem, lá na Praça Verde do Dragão do Mar, e eu não tinha dinheiro da condução, né, então eu meti o pulão na catraca, política pública anatória, o Policard, vocês conhecem? Então, aí fui de Policard lá, meti lá, e eu vi o cara lá com a beca lá do Tupac, ei, mano, Tupac, rochedo e tal. Aí começou a desenvolver um diálogo lá, e o Daniel foi o primeiro cara, tipo assim, de favela que eu tinha conhecido assim, tipo, que ele tava já dentro de uma universidade federal. E a gente fez um escambo de conhecimento, né, tipo, a minha vivência, e ele, tipo, passou para mim o que ele tinha lá garimpado lá dentro da universidade e tal. E a gente constituiu um grupo, que esse grupo se chamava do Front MCs, no qual a gente trabalhava com a simbologia da apologia à leitura, de pegar o contexto no qual a gente estava inserido e tentar comunicar isso para os pivetes lá das áreas, né? Tipo, eu não vou chegar lá no pivete lá das áreas e falar, ei, mano, vai estudar se alguém na vida. Tipo, ele já é alguém, entendeu? E se eu chegar aí e falar, ei, mano, vai estudar, e pá, tipo, a família dele já fala isso, a escola fala isso, a sociedade fala isso, tipo, se eu reproduzir isso, eu vou estar só sendo um moralista medíocre. Então, eu tenho que chegar e pegar um livro e tacar nas calças, e chegar no menor e falar, ei, menor, cuidado com os canas, que os canas estão na quebrada. Nem pense em trocar bala, porque te quero trocando palavra. E se os canas perguntar se tu tem passagem, responde que tem passagem na biblioteca por porte legal de inteligência. Aí o menor fica naquela e tal. Aí só assim a gente pode se comunicar, porque se a gente reproduzir o código de linguagem do Playboy, né, a gente só vai estar se condicionando a um código de linguagem que já está aí reverberado, tipo, há uma par de séculos já. Então, eu até fiquei falando hoje mais cedo com o Bruninho e com a Kel, tipo, se vai ter tradutor para a galera, tipo, entender as gírias, sério. Porque eu não vou suicidar meu código de linguagem para me padronizar no código de linguagem do boy, sério. Valeu, é nóis. Para terminar, tipo, em 2016, teve a ocupação nacional das escolas, onde o bagulho já foi mais horizontal, né? A gente, tipo, ó, sai daqui, diretor, vaza. Agora é com nós, o bagulho é horizontal. A gente pegava a chave, montava a estratégia e tal, montava a logística do bagulho, e a gente foi muito massa, foi uma experiência muito enriquecedora para mim, a ocupação das escolas, tipo, reverbera em mim até hoje. E em 2017, eu fui convidado para participar da Bienal do Livro, né? A Bienal Internacional que teve lá no Centro de Eventos, lá do Ceará. E foi muito satisfatório para mim. Tipo, uns 2 dias antes, eu estava no terminal da Parangaba, lá de Fortaleza, e tinha me batido com um dos agentes penitenciários, né? Que lá é conhecido como orientador. O bagulho é esse aí. Aí, se pá, quando a gente se bate com eles na liberdade, é maior tensão, né? Porque eles ficam cabreiros, assim. Tipo, se me bater com o menor, a banda voou. Aí eu me bati lá com o seu Paiva lá, e aí, seu Paiva, tá rocheda? Aí ele ficou assim, cabreiro, olhando pra mim e tal. Tipo, tem uma tatuagem aqui e tal. Aí ele ficou olhando pra mim, e aí, quem é você? Eu, seu Paiva, eu sou o Jardim, você lembra não? Aí, irmão, tá grande e tal. E aí, tá fazendo o quê? Tô vendendo pó. Ele olhou pra mim assim, pó. Tô vendendo pó, poesia, poema, prosa, verso e literatura. Aí ele pegou e meteu aquele riso de alívio, assim, né? Ainda bem que tá fazendo isso. Aí convidei ele, né? Convidei ele para colar na Bienal, né? Internacional do Livro. E pedi para ele chamar o senhor Ranulf e o Ceará também, né? E tipo, foi muito importante para mim. Eu nunca tinha imaginado ou projetado isso, mas quando eu estava me apresentando lá, e tipo, ver lá os agentes penitenciários lá me olhando lá foi muito ressignificante, tanto para mim quanto para eles, né? Tipo, ressignificar essa relação, tipo, de interno, né? Tipo, de subjugado e o cara que tinha um poder e o domínio de botar o ferrolho e trancar o cadeado, sério. Tipo, foi muito ressignificante para mim, para eles. Tipo, foi muito transformador, enriquecedor, de uma forma bem colossal. E quando foi em 2018, né? No dia que a gente foi fazer ultrassom, eu e minha namorada, a Rayane, a gente foi para a maternidade, a gente foi fazer ultrassom e tal.
E depois do Tração, a gente foi colar num CUCA, que é um equipamento de política pública voltada para a juventude, onde tem cultura e tecnologia. Eu fui me apresentar no CUCA do Mondubim, e estava lá o pessoal lá do Design Futura e tal. Aí eu faço uma intervenção poética, que até vai rolar depois daqui, né? Vai rolar aquela merenda rocheda e tal. O menor tá na de horror já. Aí eu tenho uma intervenção poética que eu tá com uma camisa na cara, né? Para reproduzir o estereótipo de rebelião. Ou então tá com uma balaclava, né? E começo a anunciar todas as paroxítonas afiada e combativa. E eu tô de camisa na cara, tipo, um livro de filosofia na cintura e tal, e vou anunciando o bagulho lá. E o nome dela até é a Juliana e tal, tipo, ela se sensibilizou e tal, e entrou em contato comigo. Aí participei com o pessoal do Itaú Social e a organizar um bagulho lá de política pública e tal. E entrei em contato com a Daniela Zampolo, que é a videojornalista do Profissão Repórter, para a gente construir uma matéria de literatura periférica junto com o Michael, que é um cinegrafista, e o Guilherme também. Aí ele desceu, aí ele subiu lá para Fortaleza, a gente fez o contato lá, construiu uma matéria. E de novo eu estou aqui, né, tipo, graças a, tipo, aos Corre e também ao convite da Diane também. Muito obrigado ao pessoal do SESC também. E estamos aí para quebrar a perspectiva do Playboy e anunciar que o código de linguagem é favelado, orgânico e ele se reinventa. Valeu. Eu posso abrir para perguntas, mas se vocês quiserem comentar uma fala do outro, também acho que... Não, só vou fazer uma mediação, que já também está na minha rotina e no dia a dia, ler para o outro. Sou. Atravessada sou por mulheres que vieram antes de mim. Suas sagas me perpassam, raios me deixam em cinza. Assim, fertilizo o chão que piso descalço. Iluminada sou por senhoras que agora, no inverno da vida, recontam percursos de infância ausentes. Estremeço como roupa ao vento no varal e ocupo o ar com aromas de água e sol. Liberta sou pela força de mãos que, envelhecidas, brincam como armas do tempo, como crianças que escavam a umidade da terra. Moldo assim meu próprio caminho, incerto destino. Banhada sou por lágrimas contidas em olhos ardentes, de mulheres que, mesmo quando choram, miram firme o horizonte. Cerram os dentes em desafio, lavo nos rios de suas palavras, me empáfia e ressurjo, outra, no negror de minha própria pele. Neide de Almeida, Nós, 20 poemas de uma oferenda. Vocês querem comentar o que o outro falou? Abrir para perguntas? Eu acho que talvez trocar ideia mais com a galera. Se já temos enfim, se tiver alguma pergunta. Manda uma rima? Então, vai ter uma intervenção depois da merenda, né? Vai ser sal. Vai gerar, viu? Legal. Tem uma pergunta que são para os três aqui, pediram para responder. Como foi a iniciação da formação de vocês com a literatura? O que levou vocês à literatura? Vocês mencionaram a biblioteca, mas como que as bibliotecas ou as escolas podem seduzir, atrair mais jovens e crianças? Olha, uma ótima pergunta. Mas eu lembro que, tipo, eu acho que eu fui para a biblioteca porque o espaço da escola era um espaço muito opressor, sabe? No sentido de a gente sentir, tipo, sabe? Eu acho que foi o primeiro lugar que eu senti que era o lugar que eu senti que era racismo, que era homofobia,
todas essas coisas foi na escola. Apesar de eu gostar de ir para a escola, porque também era a oportunidade de eu trocar ideia com as pessoas que pareciam comigo, e de falar coisas que eu falava para meus amigos que não conseguia falar para o meu pai, eu acho que a escola teve esse papel muito de me oprimir mesmo. E eu lembro de uma cena que eu sempre conto essa história, se alguém daqui já me ouviu falar em algum outro lugar, deve ter ouvido, numa aula de geografia. Essa escola lá em Palilheiros, né? Palilheiros é uma área de proteção ambiental aqui de São Paulo, que fica no extremo sul, né, da cidade. E aí, numa aula de geografia, o professor estava falando de erosão do solo e tal, e atrás da escola tinha uma bica, enorme, que o pessoal, meio que cabulava para nadar e, se banhar lá nessa bica. E aí, o professor estava lá explicando e tal, e eu estava lá com a mão levantada, mocota, e aí ele me deixou falar, né? Eu falei, professor, que tal a gente ir para fora da escola e ver, a erosão do solo acontecendo na prática? Ele não me respondeu, só pediu para eu sair da sala e, vai lá para a direção. E aí a diretora escreveu um recado para o meu pai, falando que eu estava tirando a autoridade do professor, ou algo assim do tipo, e eu nunca entreguei essa convocação para o meu pai, né? Porque ele trabalhava muito e ele ia brigar comigo e ia me bater. Então, no primeiro dia, eu fui para a escola, mas não entrei, fiquei lá ao redor da escola. Aí, no segundo, perceberam que eu estava ao lado da escola e me colocaram para dentro. E aí, vocês acham qual o lugar que me deixaram de castigo? Na biblioteca da escola, na sala de leitura. Aí me deixaram lá os outros 2 dias e eu lia muito, livro didático, assim, porque eram os livros que eu tinha acesso naquele rolê. Mas também foi muita oportunidade, como eu ficava muito sozinho, de começar a pensar coisas sobre mim mesmo. E aí, a Silvani, que está aqui, que é a filha da Kathleen, a gente estudou junto no ensino médio, e ela me fez um convite, eu faço um trampo lá com literatura e tal, você não quer ir colar no sarau de reinauguração da biblioteca? Eu peguei e fui nesse sarau, e eu encontrei um monte de jovem parecido com a gente que está aqui, falando coisas incríveis. Então, aquilo que a minha diretora e o professor estavam falando que era rebeldia, que era desobediência, lá eles estavam falando que era empoderamento, que era ressignificar. Eu falei, E aí eu fiquei lá na biblioteca, e foi muito fundamental, sabe? Encontrar uma biblioteca que é gerida, que é pensada para os jovens. Então, quando eu cheguei na biblioteca, eu era quase emo, não tinha esse black aqui. A Bel sabe que é verdade. Eu cortava o cabelo bem baixinho, usava o boné e tal. Então, ler as autoras e os autores negros foi muito importante, porque me posicionou no mundo, sabe? E aí a gente começou a encontrar as outras pessoas, né? A gente ouve a Bel, ela com essa voz maravilhosa, ouve o Silvio de Almeida, você começa a pensar, olha, eu quero ser que nem essas pessoas, porque eu não tinha essas possibilidades de pessoas, de narrativa. A gente só começa a ter quando a gente sai da nossa zona de conforto e vai para a zona de confronto, sabe? E aí a gente começa E aí a biblioteca foi muito esse lugar de ao mesmo tempo de identificar esse rolê que estava me machucando, mas também um espaço de ser acolhido, de falar minhas dores, de pensar outras possibilidades, ler Carolina, ler Chimamanda, ler Luiz Ufato, Giovanni Martins. Foi encontrar uma literatura que também que tinha muito a ver comigo, mas também de encontrar uma possibilidade de ressignificar aquilo que, por muitas das vezes, eu não entendia. Então, a escola, se por um lado não fazia isso, a biblioteca fazia, mas a gente insiste de que esse jeito que a biblioteca comunitária tem de elaborar as metáforas, a narrativa, aconteça dentro das salas de leitura na escola, porque é lá que todo mundo da comunidade se encontra, sabe? Desde a pessoa que mora lá na ponta do morro, onde a rua não é asfaltada, até a pessoa que mora lá embaixo, que tem acesso rápido ao ponto de ônibus, todo mundo se encontra na escola. Então, a escola é esse lugar de potência. E a gente tem uma experiência muito legal, numa escola ficar bem perto da biblioteca, que os jovens começaram a frequentar a Caminhos da Leitura e começaram a fazer pressão para a diretora abrir a sala de leitura. Mas não tem funcionários. Não, a gente se reserva e um cuida à tarde, um cuida à noite. Então, a biblioteca teve esse lugar de despertar isso que a gente chama de engajamento juvenil, né, no meu caso. Então, acho que para mim foi muito
importante. Foi a minha não só iniciação na literatura, mas foi a minha iniciação de leitura de mundo, né? Então, a biblioteca me alfabetizou para a vida, como eu leio a desigualdade, como eu leio o racismo, como eu leio a opressão de classe. Então, foi a biblioteca que me alfabetizou para esses rolês. E aí? Bom, eu cheguei na biblioteca, eu estava com 14, eu acredito, para 15 anos. Abril agora faz 9 anos que eu atuo lá. O primeiro projeto foi de mediação de leitura. Então, tivemos formação de como trabalhar com o objeto livro, quais seriam as técnicas que seriam utilizadas para fazer o processo de mediação, qual era a entonação de voz, qual era o acervo e qual era a faixa etária. Então, a gente pensava muito na questão da mediação de leitura e o processo de formação começou aí. Quando a Bel ontem trouxe sobre a compra, né, do acervo, que ela, na fala dela, ela trouxe da questão do livro de autoajuda. Eu não fiz a compra, mas lia bastante. Então, na biblioteca, um dos primeiros livros que eu tive acesso foi o livro de autoajuda. E aí, dentro do nosso processo de formação e de qualificação de acervo, nós começamos a nos questionar, né? Mas por que esse tipo de leitura? Será que a gente pode avançar? A gente continua? De que forma a gente atinge outras linguagens, outros gêneros literários? E, dentro da escola, a escola ela precisa ressignificar o que é linguagem, o que é arte, o que é literatura. Como eu trouxe na minha fala, o corpo ele não deixa de ser uma linguagem, ele não deixa de ser um tipo de fala, ele não deixa de ser um tipo de literatura e muito menos de arte. Então, enquanto a escola não perceber que limitar o espaço do aluno prejudica no seu desenvolvimento, ela não vai entender que a literatura é importante para a vida dele. Então, quando eu trouxe também na minha fala sobre a professora me limitar na questão da minha sequência didática, de pensar que eu não posso levar Chimamanda, que ela não cogitou a possibilidade de ressignificar aquela literatura. Então, nós, da biblioteca, tivemos acesso à informação pensando nessa ressignificação. Como que eu falo de arte, como que eu falo de grafite envolvendo a literatura? Como que eu vou falar com aquelas mães, que um projeto foi muito bacana que realizamos na biblioteca, foi o Sementeiras de Direitos, no qual mulheres vieram falar para nós que sofriam violência doméstica. Como que eu trabalho isso, gente? Além de falar sobre a Lei Maria da Penha, além de trazer que ela tem que ligar no 180, como? De que forma eu posso fazer isso? As escolas elas não estão preparadas para isso. As escolas precisam conversar com os jovens, dialogar com os jovens para entender. E não só com os jovens, é algo que é muito intrigante que a gente não escuta as crianças. Hoje, se eu escolho a pedagogia e não escolho a questão de ser mãe, é porque tem uma questão que também não é discutida, que é a maternidade e a maternagem. A gente não fala disso. Eu sou materna, porque eu posso identificar no outro a empatia e querer para o outro o que eu quero também para mim. E ser mãe não tem um manual. Isso não vem escrito passo a passo, como deve ser. Mas a gente julga o tempo todo. E a escola ela não está preparada, os ensinos, até mesmo acadêmica, a universidade ela não está preparada, ela não está aberta para a escuta. E acho que é essa a nossa grande falha. Quando a gente não sabe escutar o outro, a gente não sabe renovar. A gente continua fazendo do mesmo. Então, enquanto a escola não conseguir escutar as crianças e os jovens, ela não vai avançar. Então, dentro da biblioteca, tem um espaço que a gente denomina como espaço infantil, que é o espaço que escutamos as crianças. De que forma você quer esse espaço? E uma das questões que elas trouxeram foi: por que as prateleiras das bibliotecas públicas são tão altas? Por que tem sempre uma pessoa para pegar o livro para mim? Eu não posso pegar aquele livro. As escolas reproduzem a mesma coisa. E a gente teve uma formação segunda-feira, e meu questionamento foi até diante disso, de como classificamos também os nomes, né? Como que damos os nomes para as coisas, e como isso está muito inserido na questão de classe. Então, dentro das bibliotecas, é bem comum você ver a catalogação por número e, talvez, por o segundo nome do autor ou o primeiro nome do autor. O que isso significa para o leitor?
O leitor vai conseguir ter autonomia de ir lá na prateleira e escolher os livros? Não vai. Isso não foi ensinado. De que forma você quer que ele chegue nesse território, sendo que nunca foi permitido? Lá na biblioteca, nossa classificação é por cores, porque, além de dar uma questão de ressignificação para aquele livro, a gente também está entendendo que aquela população, nem todo mundo é alfabetizado. Que nem todo mundo teve acesso ao letramento. E a gente está com a comunidade, fazendo com a comunidade, não para. Então, cabe às escolas pensar nesse formato. Eu não estou fazendo para vocês. E uma fala que me irrita e que fez parte da minha formação, infelizmente, e às vezes eu escuto isso também na academia, é que eu já estou ganhando o meu. Eu já estou ganhando o meu. Então, eu não vou me dedicar, quem tem que se dedicar é você. Mas eu não oportunizo. Eu só tenho lugar de fala autoritária. Quantas escolas, as instituições, as academias, nós, sociedade, porque também isso é importante, porque a escola está inserida dentro da comunidade. A escola, para além de conversar com a comunidade também precisa conversar com a escola. Cabe também esse papel de não só mãe ou responsável pelaquela criança. Cabe nós também como indivíduo, porque se a gente quer uma sociedade menos violenta, se a gente quer uma sociedade igualitária, a gente também tem que fazer. Não é ficar sentada falando, não. Então, não adianta a gente ficar nesse lugar de só acreditar e sonhar. E também não cabe só aos militantes, os projetos sociais, fazer esse movimento, não. Cabe a todos nós. Se eu não quero sofrer nenhum tipo de violência, eu vou lutar para que isso não aconteça. Eu vou buscar meios, ferramentas, dialogar com o outro para entender esse processo. Então, meu processo de formação foi muito nisso, ressignificando o sentido da palavra, do objeto, e dando esse poder de fala para o outro. Acho que é isso. Então, na escola, tipo, só ensina a gente a decorar, sério. Tipo, a competir com o outro, a fazer uma fileira e a atender lá o sinal lá e tal. E na favela não tem essa cultura e nem aptidão à leitura, se liga, porque para ler tem que ter muita concentração, tem que focar e tipo já tem vários estímulos na favela, tipo ficar ligeiro com os homens, tipo ficar ligeiro com o que vai acontecer a toda hora e tal, tipo tem enchente, tem um carro dos canas e tipo tem a galera envolvida até o pescoço, tipo como é que vai se concentrar na leitura? Tipo o código de linguagem não contempla a gente, se liga. Os livros é caro pra caralho também. E para mim o portal foi o rap, né? Aprendi muito de literatura através do rap, aprendi muito de sociologia, filosofia através do rap. O rap foi o portal para mim, tipo, o meu método de aprendizado é pelo ouvido, eu sou muito auditivo. E eu armazenava tudo aquilo dentro de mim e tentava fazer um sopão, né? Tipo, e distribuir para o meu semelhante esse sopão e tentava, vou tentar escrever alguma coisa aqui e tipo conseguir escrever, mas a oralidade para mim é mais forte, assim, tipo, se eu escrever, tipo, não sai da forma tão genuína assim como está na minha mente, assim, né? Vamos supor que na minha mente está um paraíso muito bonito em 8K de definição, assim, tipo, em alta definição, e se eu for escrever, tipo, sai só uma florzinha em 8 bits. Se liga? E escutava muito rap, tipo, sempre tipo, o cara falava uma coisa nova, ou que eu não compreendia, e tipo, eu ia lá no dicionário e garimpava lá e tentava, tipo, falar de uma forma mais acessível e popular, né, os pivetes lá das áreas. Uma vez eu cheguei, tava rolando uma roda lá, e eu cheguei, eu tava, tipo, com um livro lá, e eu cheguei já nos caras, ei, mano, e aí, como é que tá as áreas, mano? Tá limpeza, velho. Os caras, ei, mano, tá suave e tal. Não, já puxei logo o livro, assim, ei, mano. Não, na verdade, foi assim, mano. Pois é, mano. Pois tem que ficar ligeiro que o menor tá de cima, viu? E lá, tipo, nas áreas de cima é você tá armado, né? Cara, ei, mano, de qual é? Tá? Tu não saiu desses corre, não, tu é doido? Tô na febre aqui, meu filho. Qualquer coisa eu já largo o dedo já. Mas já puxei o livro, cara, ei, mano, tá ficando doido, mano. Tô puxando, você não dá nem a ideia e tal. Aí deixei o livro lá. Nós fui conversando com outra galera, aí lá veio um David, né? Ei, mano, toma aí teu 8.
Aí, tipo, ele conseguiu captar a ideia, se liga, tipo, da simbologia e de ressignificar, né? E a gente sempre vai tentando, sei lá, traduzir ou reinventar a palavra e tal, a partir do cotidiano. E eu não tinha, tipo, eu escutava rap, os caras falavam, sei lá, de Agatha Christie, os caras falavam do poder da palavra também. E uma vez mano, vou para uma biblioteca e tal. Só que na biblioteca lá, tipo, o formato é uma parada muito fria, tipo, muito diferente, tá todo mundo calado. Tipo, na favela não é assim, na favela o bagulho é amistoso e tal. É afetuoso e tá todo mundo falando e tal, então o formato tem que ser reinventado para contemplar a gente. Aí eu peguei, mancha, eu não tenho dinheiro para comprar um livro e tal, eu não vou ficar lendo aqui que espaço que é mó chato e tal. Aí, tem galera que rouba comida para comer, mano. Tipo, leitura é alimento também. Tipo, a comadre que roubava os livros, eu era o pivete que roubava os livros e tal. Fazia o bagulho mesmo acontecer e, tipo, extraía lá o conhecimento e depois eu dava para o pivete também que queria ler e ficava nessa e tal. Mas o meu portal mesmo foi o rap, assim. Tipo, o lance da fala, tipo... a escrita é massa, mas tipo, a escrita é um bagulho de domínio e tal, né? Tipo, o Playboy tá com um bagulho da escrita, né? E a galera favelada, oprimida, tipo, tá com, sei lá, a mão no volante e tal, tá de chofé, tipo, transportando o Playboy, ou tipo, tá colocando uma gasolina no carro do Playboy, ou tipo, tá levando lixo, ou tá com a mão na enxada, ou tá fazendo uma merenda, se liga, tipo, ela não tá pra escrever, ela tem a fala, mano. É isso aí, valeu. Legal. Temos mais 2 perguntas aqui. São perguntas e relatos. Tem pessoas festejando a fala de vocês. Vou ler. Mano, que sensação boa ver vocês aí, debatendo esse não lugar em que nos tornamos pontes diante dos saberes da quebrada e da academia. Eu gostaria muito que vocês discorressem sobre os pescoços que viramos ao contar quantas das pessoas ao nosso redor são negras. Dos pescoços que se viram como querendo impor ou questionar. Dos pescoços que quase se quebram em postura paternalista diante de uma pessoa negra, periférica, que, para o espanto de alguns, é uma pessoa. Oi? Foi ótimo. Você. Obrigado. Vocês querem começar? Não sei. Então, vou falar aí, né, moço? Tipo, sinceramente, eu meio que entendi porque tá muito formal e tal. Mas, de acordo com o contexto aí, né, tipo, tem uns galera que já nasce morta, né, mano? Os matáveis, né? Os matáveis e tal, os invisibilizados e, tipo... Pra sobreviver, né, mano? Tipo, nas ruas de terra embaçado e tal, sei lá. Pular catraca, ou pedir alguém para pagar sua passagem, ou guardar dinheiro para comprar uma merenda, ou tentar não andar muito pivete de favela, tipo, no visual e tal, porque os caras impregnam no cenário, né? Mas tem uns matáveis aí, né, mano? Tipo, eles querem que a gente morra, se der. Que a gente não tá nem aí pra gente, mano. E, tipo, eles querem... Quando eu era envolvido no tráfico, eu pensava que quando eu estava sendo contra o sistema, tipo, vou ser contra o sistema e tal. Eu vou vender droga, eu vou andar armado. Se a viatura vir, eu vou sentar o prego, eu tô nem vendo. Só que eu estava fazendo exatamente o que o sistema queria. E eu não me inteirava disso, você liga? E eu... então, essa não é a lógica. Eu estou reproduzindo a lógica do Playboy, irmão. O holocausto cotidiano. Então, eu vou pegar as peças que eles me deram para jogar e eu vou conseguir quebrar as regras e se pá, até reinventar o jogo e tal. Chamar a galera para jogar comigo, formar meu time. E a gente está vivo, mano. A gente está vivo e quer viver, a gente está produzindo vida. E é vida de com força, se liga, você sente, tipo, na palavra. Se tu, sei lá, se descer aqui e pegar em mim, tipo, tô tremendo, se liga, minhas vísceras tá tremendo. Porque tem uma energia genuína, se liga. Eles querem matar a gente, mano. E para eles a gente já está morto, se liga. E lá na favela é muito difícil, mano. Tipo, a nossa palavra, a nossa ideia
chegar primeiro do que um baca, do que um enquadro, do que uma droga, se liga, do que uma bala perdida, ou do que uma propaganda da Nike, ou de uma roupa, ou de um carro, ou de um celular, se liga. Mas a nossa palavra está disputando, mas essa palavra não vem só com código de linguagem técnico diferente e frio. Tem afeto, tem víscera, e a gente está vivo, mas esse pescoço aí, esse pescoço já está cheio de prosperidade, se liga, galera, já está com ouro, está com prata, se liga, e, tipo, revolucionário não é comer lixo, não é morrer na miséria, não é ostentar a pobreza, assim, tá? Mas também vitória não é carro, dinheiro e nem luxúria, tá inteirado? Olha, eu acho que a gente conviveu muito, né, esses dias que a gente ficou, trocou muita ideia, foi muito foda, assim, tipo, de aprendizagem, né, e de troca. Essa mesa foi muito assertiva, assim, porque eu acho que traz 3 jeitos de existir, né, tipo, quando a gente pensa em juventude, a gente sempre, é isso que eu estava falando, né, acho que todos os jovens são iguais. Eu acho que essa mesa demonstra muito disso, né, de como que a gente é plural e diverso e tem N vivências, né? Então, eu acho que é isso, né, que o Jadson tá dizendo, né? Eu acho que, ainda hoje, viver a juventude tem sido o privilégio de alguns e direito de poucos, né? Ser jovem, preto na quebrada, é lutar pelo direito de existir, saca? E a gente vem traçando tramas e reinventando palavras e disseminando outras para que caibam a nossos jeitos e maneiras de existir nesse mundo, né? Então, a gente está aqui é um jeito não só da gente evidenciar que a gente está vivo, que a gente está produzindo, mas que tem muita gente parecida, diferente e complexa como nós que está fazendo isso. E que está fazendo isso também há muito tempo. E aí, só para... Eu estava falando do adultocentrismo, né? Tipo, não estou falando que a galera que é adulta e que é mais velha não tem um compromisso com a questão de juventudes, né? E a gente sabe que... A gente respeita, a gente sabe que essa luta começou há muito tempo atrás, quando a gente pensa dentro do movimento negro e tal, da questão da ancestralidade. A gente está falando que é importante também a galera que viveu um pouco mais tempo que a gente também dar apoio no sentido de conselho, de uma coisa de genuíno, né, no sentido de tipo, eu tô aqui para somar, não tipo, isso é certo, isso é errado, mas como que a gente vai fazendo essa trama junto, né, possibilitando caminhos, falando, esse caminho aqui eu já fui e talvez você vai encontrar isso, sabe? Então, para mim é isso, né? E ainda viver a juventude tem sido o privilégio de alguns ainda nesse país. E a gente precisa pensar e ter muito consciência sobre isso. Bom, essa reflexão que foi posta me traz muita questão de nós mulheres. Até porque tem um movimento muito de falar da negritude, mas você pensar sempre no masculino. Não se pensa nas mulheres que estão morrendo. Se não for para falar de violência doméstica, são poucos os índices que falam das mulheres que estão morrendo na periferia pelo fato de ser preta. Recente, menos de um mês, uma criança morreu na porta do bar da tua mãe. Ela estava brincando, só tinha apenas 10 anos, ela foi morta. Pouco se ouviu falar. Pouco teve divulgação na mídia. Mas as crianças, porque são muitas, principalmente no Rio de Janeiro, principalmente os meninos, estão morrendo e estão sendo dito. Isso é um lugar que te colocam e que não estão percebendo o quanto essa violência ela não está sendo só para um. Não estão pensando em nós, mulheres. São poucos que pensam em nós, mulheres. Então, quando formos falar de negritude, até mesmo os homens, eles também têm que falar sobre as mulheres. Porque sabemos muito bem onde estamos enquanto mulher negra e sabemos também muito bem onde eles, homens, estão. Mesmo que negro, eles estão à frente de nós. Não tem igualdade
pelo simples fato de ser negra. Não tem. Então, no meu pescoço, eu tento ter esse olhar para além de ser para frente ou para trás, mas olhar para as minhas laterais. Quem está comigo, quem anda do meu lado, e quem é que não anda do meu lado, mas precisa de mim. Então, acho que no meu pescoço está muito disso, de você ter esse olhar 360 graus. A gente não pode ficar só olhando para frente e acreditar que só é eu, sujeita, Kathleen, mulher negra, não vou falar sobre as questões de luta de classe ou até mesmo das questões de luta dos héteros ou dos homossexuais. Não, não é isso. Acho que cabe você abarcar todas as diversidades e se contemplar em tudo nas lutas, não é individual isso. A gente não pode ser tão ridículo ao ponto de não conseguir enxergar essas múltiplas violências. O Bruno traz essa questão da juventude ser no plural e você ter uma diversidade de pessoas e de sujeitos. Estamos pensando também nas múltiplas violências que estão acontecendo e colocando essas mulheres também dentro desse círculo aí de agressão, para além da doméstica? Acho que é isso. A gente tem 10 minutos e mais 2 perguntas. Como que vocês preferem fazer? Eu escolho uma, os 3 respondem, ou cada uma responde um? A gente pode fazer as duas, ao mesmo tempo a gente tenta responder. Pode ser? Tá bom. Gostaria de parabenizar a mesa e falar da minha alegria de ouvir um contemporâneo. Pergunto aos 3 como o movimento jovem se encontra em termos de organização política e debate ideológico sobre a atual conjuntura brasileira. E a outra pergunta, o que vocês acham que aconteceu na Escola Raul Brasil? O que vocês pensam sobre essa violência nas escolas, a violência nas famílias, enfim, da tragédia em Suzano? Começando pela primeira pergunta, né, que é sobre os movimentos juvenis e política e tal, e pensar o cenário. Acho que a gente nunca conversou tanto, né, sobre política nesse país, né? Eu acho que quando a gente pensa em juventude é quase um retrovisor, é quase um espelho do que acontece na sociedade, né? Tipo, tá acontecendo na cidade, tipo, olha para a juventude, a gente vai ter um reflexo de como a sociedade está. Então, tipo, se a gente vai para o Instagram, para o Facebook, para esses outros territórios, a gente percebe também que tem muita gente que tem a nossa idade, dentro e fora de contextos parecidos com a gente, que tem uma mentalidade, tem uma ideologia muito à direita, né? Não sei se eu posso conceituar desse jeito. Mas eu acho também que tem muita gente afim de conversar, né, sobre política. Tem uma pesquisa de uma galera chamada Sonho Brasileiro da Política, que eles fizeram a pesquisa no Brasil todo, e fala que 45% dos jovens que foram entrevistados estão a fim de conversar sobre política, se a política fosse mais transparente e inclusiva. Então, eu acho que é a política que não aprendeu ainda a conversar com a juventude. E eu acho que política no campo institucional, né? Porque quando a gente vai na quebrada, quando a gente vai no rolê, já está acontecendo política, né? Se a gente vai ver o que os Islã têm feito, o que os saraus têm feito, o que as bibliotecas comunitárias têm feito. Aqui na plateia, eu sei que tem a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, a Rede Litera Sampa, e se a gente vai olhar para esses exemplos, a gente vai perceber que tem uma galera jovem que é a protagonista desse movimento. Então, acho que a gente precisa olhar para uma ótica muito mais para a abundância do que para a escassez. Claro que não esquecendo que existem as desigualdades e as mazelas sociais, mas como que a gente faz uma escolha para evidenciar o positivo? Porque quando a gente olha para a juventude e para a periferia, a gente só costuma dizer as coisas que são pejorativas. A perspectiva da falta, né? Nunca da potência. Exatamente. Muito nessa perspectiva de não falar das coisas potentes, das tecnologias, do conhecimento que são produzidos lá. E quando olha, é muito no sentido de se apropriar. Então, por exemplo, eu faço parte de dois outros coletivos, o Núcleo de Jovens Políticos, né, que é do Jardim Ângela,
que vem discutindo política pública lá na região há muito tempo e contribuiu para mudanças estruturais, desde de uma ampliação de uma avenida, a compra, fez o prefeito Fernando Haddad comprar um clube que estava interditado lá e virar para todo mundo. Então, tem muita gente boa trabalhando na periferia. Tem um outro coletivo que eu faço parte, chama Encrespados, que discute de como pensar uma educação antirracista. Então, na época que estava tendo as ocupações e tal, eu lembro que eu fui lá falar mais ou menos isso que eu estou falando com vocês. É um grupo que falou assim, a gente quer fazer esse rolê que você está fazendo também. O que te faz? Eu falei, encontra outras pessoas que querem fazer esse rolê com você. Aí juntou uma galera lá, criou uma proporção enorme, e teve um tempo que a galera da escola, da gestão, não queria deixar esse pessoal que estudava lá entrar na escola, porque estava criando um burburinho dentro da escola de transformação. Então, eu acho que, nessa primeira pergunta, é como a gente joga uma ótica para entender, para clarear, a gente precisa escurecer o rolê. Tipo, como que a gente olha para essas produções pretas, a juventude preta, essa galera que está lá na quebrada produzindo há muito tempo. E aí a segunda pergunta, só para já dar... Do atentado em Suzano e da violência nas escolas e nas famílias. Olha, foi bem tenso, assim. Acho que é uma coisa que atingiu a todas e todos nós, né? Eu acho que é uma coisa muito... Eu nem sei se eu consigo muito falar sobre isso que aconteceu, né? A gente vê isso muito acontecendo fora, né? Tipo nos Estados Unidos e em outros lugares. No Brasil tem começado a acontecer com uma certa frequência desde uns anos para cá, e isso vai deixando a gente assustado, né? E principalmente quando a gente tem uma pessoa pública, né? Um dito presidente que diz coisas que nunca deveriam ser ditas, né? Que quebra esse pacto de humanidade. Então, se um cara que pode diz isso e está tudo certo, é meio que uma autorização para as pessoas fazerem esse tipo de coisa. Mas aí eu vi uma provocação no Facebook, que não é, sabe, né? Tipo, não é que está lá. Algumas pessoas veem coisa no Facebook e falam, está no Facebook, é porque é verdade. Mas eu vi uma provocação que me está me fazendo pensar algumas coisas, né? Porque quando acontecem chacinas e genocídios com crianças e jovens negros, a sociedade inteira se mobiliza para pensar a redução da maioridade penal. E quando são os jovens brancos e crianças brancas, a gente não vê esse tipo de debate. Existe uma comoção nos dois, que é inerente à humanidade. Mas, quando a gente a gente racializa e vê como essas questões para a juventude e para a infância preta, a primeira coisa que a gente pensa vamos reduzir a maioridade penal. Então, acho que a gente precisa muito também colocar, quando a gente pensa direito humano, a gente precisa também pensar de que o humano está falando, né? Porque às vezes categoriza, né? Acho na pergunta que a moça fez, né? Disso de as pessoas se impressionar que a gente somos pessoas, né? Acho que tem muito esse lugar também que está pensando, né? E é isso. Então, ontem eu colei aqui e, tipo, eu fiz questão de tacar a bermuda e o chinelão e andar naquele gingado lá que os playboy pira. E, tipo, tem uma tatuagem aqui, Manchete Citera. E eu colar aqui, tipo, num bagulho que eu não me vejo Citera, tipo, e eu chegar aqui e falar na gíria e tal, é político. Eu falar na gíria e, tipo, os playboy se impregnar no estereótipo e tal, pensar que, tipo, começa a coxar a alça da bolsa, a esconder o celular. É a violência simbólica, né? E a gente está enfatizando, tipo, o conhecimento, o saber popular, através da gíria, tipo, do jeito que a gente anda e pá, é política também. Já cheguei em uma universidade federal, que eu estava até trocando uma ideia mais cedo, né? Tipo, que quando a gente chega nos cantos e tal,
Tipo, eu tenho a pele clara, mas eu tenho um estereótipo, né? E vou chegar lá na universidade, ela fica, tipo, olhando assim, tipo, que nem ontem. Tipo, ela tá olhando assim para mim, tipo, sim, mas o que ele tá fazendo aqui? Ou então olha pra gente como faz a gente se sentir sujo sem estar sujo, se liga. Aí eu entro lá na sala e fico na mesa lá esperando lá, né, iniciar o bagulho. E a galera que me olha feio, tipo, vai me ver, tipo, eu tô lá na mesa, se liga. E eu tô falando na gíria, tipo, eu não vou reproduzir o código de linguagem dos playboy. Isso é política também. Se liga. E o que já tá acontecendo na conjuntura aí, ó, o rap já falou já há 20 anos atrás, tipo, há 30 anos atrás. Tipo, o rap é o som do futuro, citera. Rap é o som do futuro, mas também ele fala muito do bagulho que aconteceu lá atrás e, tipo, se repete, citera. E até rima. Uma vez um cara falou pra mim, ei, Remido, a história não se repete, a história, ela rima. Porque ela se sofistica, as engrenagens vão mudando, ela vai passando um óleo e tal. Outras pessoas estão movendo as engrenagens, estão mantendo os status quo. O bagulho é sofisticado, né? Alta tecnologia, baixa qualidade de vida. E o rap já falava disso já faz tempo já. O rap está falando. Favela falava, a galera que está lá com cartaz lá, né? As mães que estão com cartaz com o nome do filho, que o policial lá matou de Tocaninja, fala faz tempo. As gatas lá, os pivetes, as travestis, os pivetes que estão envolvidos no tráfico, as mãezinhas já falam isso faz tempo, ó, se liga. Vamos supor que o Brasil seja um condomínio e a esquerda e a direita são síndicos e estão lutando, tipo, para ocupar o bagulho. Para mim, esquerda e direita, a mesma coisa, tipo, estão no mesmo interesse, se liga, tipo, eles estão para manter o status quo, tipo, para atender os interesses da oligarquia, da dinastia. E eles só vão, tipo, dar uma chupeta para nós, para dizer que estão fortalecendo as políticas públicas, mas não é isso, mano. O rap já está falando, ó, faz tempo já. E política, nós já faz uma par de tempo já, mano. Se liga? Um afeto, um abraço, falar na gíria e olhar pro playboy. E aí, se impregna no estereótipo mesmo. Se pá, o latrocínio que eu vou fazer é só tomar a tua atenção de assalto e matar a tua ignorância. Esse é o latrocínio intelectual. Isso tudo é política, né? Fica até difícil depois de falar. Mas pensando nessa questão que ele trouxe até mesmo da política pública, né? O quanto é importante, foi importante e está sendo importante para mim saber disso. Algo que é intrigante e até mesmo a universidade ela fica chocada é quando você vai falar de plano municipal. Como assim? Você tem propriedade para falar do assunto? Sim, eu tenho. Participei do plano municipal do livro Leitura e Literatura e Bibliotecas. Então, o meu TCC ele vai estar abarcando também essa importância de como a gente valoriza a questão da literatura como um direito humano. Então, discutir isso não só dentro das câmeras, não só dentro do nosso coletivo, mas levar isso para dentro das escolas, conversar com os coletivos que estão próximos à minha comunidade, deles entender como que funciona esse plano, de saber também o quanto é importância ele estar fazendo parte dessa articulação. Acho que é um movimento que está acontecendo com os jovens dentro da região de Parelheiros e que dialoga com todos, seus pares e até mesmo quem não são. Então, esse é um movimento que parte muito da minha realidade, do movimento de que estamos conversando. Então, tem coletivo lá que está falando sobre o genocídio da população negra e periférica. Então, tem coletivo lá que está falando sobre arte, que está falando sobre o teatro, e a gente está envolvendo todos essas ferramentas, esses diálogos que, para mim, eu tenho mais propriedade, eles nem tanto, e então a gente vai compartilhando essas vivências que temos. Sobre Suzano, a chacina a violência que aconteceu lá com os jovens reverbera muito na fala do Bruno, né, de que já foi posto isso e que está liberado. Você pode sair armado. E teria que caber ao professor fazer a segurança dos alunos. Oi? Eu não estou estudando pedagogia para estar matando ninguém, não. Estou estudando pedagogia para me levar educação, ensino, levar arte, saber lidar com a sociedade de uma forma mais empática.
Então, não cabe a mim matar ninguém, eu não vou me colocar nesse lugar. Cabe ao poder público entender que segurança não é só estar com arma na mão, não. Então, eu vejo muito dessa forma a questão do que aconteceu, mas também que não podemos deixar de pensar e refletir que teve uma questão também de racismo e machismo nisso aí. Se a gente for buscar os motivos que levou o ato, traz isso. O machismo e o racismo está presente. Até mesmo quando um dos jovens sai com o machado nas costas e ninguém se prontificou a socorrer. Ele foi sozinho para o hospital. Um menino preto. Se eu não me engano, acho que de 12 anos. Então, para a mãe dele, ela compreende que isso foi racismo. Porque talvez se fosse um jovem branco, seria outros 500, né? Então, para a criança, isso não está visível. Como que eu chego nela agora para falar isso? Acho que esse diálogo ele acontece muito na periferia, de você reconhecer que nem todo lugar você vai estar vestido da forma que você gosta. Tem alguns lugares que você vai ter que se pôr diante daquilo que eles querem, porque senão você vai ser enxergado de outra forma ou pode sofrer algum tipo de violência. Então, o que o Jadson traz é algo muito importante para mim, porque é uma reflexão que eu trago no meu dia a dia e que eu tento comunicar até mesmo com o pessoal do coletivo, né? O quanto a gente se porta em alguns lugares. O quanto a gente escuta calado, porque ali a gente não pode bater de frente. Então, é algo que não está distante da nossa realidade enquanto também ativista. É um exercício diário para nós. A gente vai continuar se submetendo a esses lugares, a gente ainda vai continuar dialogando da forma que dialogamos entre nós. Quando a Bel trouxe ontem na fala dela até mesmo da reescrita da declaração, de desenhar para a nossa mãe entender, é um puta de um trabalho, gente. É muito difícil tirar essa linguagem que está posta e ressignificar isso. Mas quem disse que ia ser fácil? Nunca foi fácil. Então, acho que pensar, né, dessas duas formas, né, como que estamos inserindo a política e essas violências que estão aí no nosso cotidiano, é pensar que não vai ser fácil e que a gente precisa ter elos, a gente precisa se fortalecer, precisamos dar a mão um para o outro e sempre puxar quando necessário, e mesmo que não for necessário, abrace, beije, diga o quanto amo o próximo. Mesmo não tendo um vínculo cotidiano, 24 horas, é importante dizer para o outro o quanto ele é importante. Eu sinto falta disso no nosso cotidiano. Antes de encerrar, a minha formação é em psicologia, e eu fiquei pensando muita coisa ouvindo vocês falando. Esses 3 dias aqui, né, e na fala de vocês do cuidado, enfim. E no SESC, lá no Núcleo de Infância e Juventudes, uma das funções que a gente tem é trabalhar pensando na formação dos educadores que trabalham com o público infanto-juvenil do SESC. E a gente está aqui numa maioria branca, essa plateia, né? E eu sou mulher branca. Fica aqui a reflexão para a gente descolonizar o pensamento. O quanto a gente está comprometido mesmo com essa disputa civilizatória que o Silvio de Almeida falou, né? Assim, pela humanização das relações. Porque eu fiz uma faculdade pública, psicóloga, 5 anos, e nunca em sala de aula o racismo foi debatido. Numa faculdade conhecida pela área de psicologia social. A gente não debate isso nas nossas formações, né? A gente não tem pautado a sociedade brasileira. A gente vai estudar psicologia social, a gente vai ler os autores europeus, a gente não estuda a realidade brasileira. Enfim, então fica aqui uma reflexão para a gente repensar todo o nosso próprio currículo, como a gente que trabalha com educação, com saúde, inclusive, né? Pensar em quem que a gente está bebendo, quem são as nossas fontes, quem que a gente está escutando, né? Quando vocês falam da juventude, desse adultocentrismo, eu fico pensando isso, a gente não tem escuta, a gente não escuta. E eu queria contar para vocês que, nesse sentido, a gente também, dentro do SESC, a gente tem trabalhado também para sensibilizar esses temas das juventudes,
para humanizar nossas relações de trabalho, tanto dentro do SESC quanto com o público. O SESC tem um programa chamado Juventudes, e a gente faz questão que seja no S mesmo, no plural, para falar dessa diversidade de juventudes. São realizadas ações de diversas formas, sejam com grupos permanentes, sejam com projetos, cursos, eventos, voltado a adolescentes e jovens de 13 a 29 anos. E há alguns anos a gente conseguiu engatar uma ação em rede que todas as unidades realizam, chamada Juventudes em Foco, para poder discutir as questões da juventude brasileira. A primeira edição, em 2017, teve como tema a potencialidade dos jovens. O ano passado, o tema foi Juventudes Periféricas, a produção cultural como forma de existência e resistência de produção de identidades. E não é à toa que, esse ano, o tema da Juventudes em Foco vai ser corpo-alvo, corpo coletivo, para poder debater as violências sofridas pelos diferentes corpos, para a gente falar do genocídio da juventude negra, do controle desses corpos, do consentimento, das identidades, enfim. A gente está também caminhando, buscando caminhar nesse sentido. Essa ação vai ser realizada nos meses de maio e junho em todas as unidades do SESC. Então, convido vocês também a acompanhar. E, para encerrar, vou agradecer a presença do Bruno, da Kathleen, do Jadson. Agradecer a presença de vocês. Em nome do SESC, falo, a gente está muito feliz por esses 3 dias, por esse evento tão significativo. Também queria agradecer o convite da Dolores, de todo mundo, do espaço, agradecer também a escuta de todo mundo. E foi muito bacana estar aqui, né? Eu acho que a gente aprendeu muito também, estar aqui conversando com vocês, mas esses dias que a gente trocou, esses últimos 2 dias que também que a gente estava aí ouvindo todo mundo que estava aqui em cima, foi um momento de muita aprendizagem. E chamem a gente para conversar, chamem a gente para rolê. Para merendar também. Exatamente. Que é importantíssimo. Ouçam os sons e vejam os vídeos que o Jadson produz, que é muito bom. E é isso, gente. Gratidão, muito obrigado. Estou muito feliz por isso. Mais uma vez, queria dar um salve aí para os detentos, para os menores abandonados, que cheira cola, que está viciado no crack, que está envolvido até o pescoço no tráfico, para travesti de esquina, para prostituta, para mãe solteira, para o motorista de ônibus, para o trocador. Agradecer para o pessoal aí dos serviços gerais, aí, pessoal da técnica, de áudio, de luz, pessoal da administração, pessoal da organização, pessoal que passa invisibilizado aí, que a galera fala que só faz o seu trabalho, mas a galera dá o sangue no bagulho também. Dar um beijão aí para o meu filho, o Ravi. Dar um beijo aí para minha companheira, também para minha mãezinha, para meus irmãos. E para a galera que se foi no corre do malote, aí, pensando na melhoria do bagulho e não voltou com dinheiro para casa. E um beijão aí para vocês também. E um beijo para a Kel, né? E um beijo também para o Bruninho, vocês são maravilhosos. Satisfação, meu sonho de princesa é me bater com vocês de novo aí. Tomara que dê certo. E agradecer o pessoal aí também do SESC aí também. A você também. Satisfação, a favela vai sobreviver. É sal. Bom, agradeço imensamente por estar aqui com os dois. Agradeço a todos pela oportunidade até mesmo de ser sensível à escuta, mas agradeço a minha mãe, a minha tia, que está aqui me escutando hoje. E falar que tudo isso é por ela. Vai ser sempre por ela, vai ser sempre pela minha família. E tem uma coisa que tem me incomodado muito e que acho que vai no meu agradecimento. Eu agradeço ao meu pai por não ter tido a oportunidade de conhecer a filha maravilhosa que ele não quis assumir. Ele perdeu a oportunidade de sentar um dia comigo e saber tudo que eu poderia ter compartilhado com ele sobre essa vivência maravilhosa que é afeto. E que,
quando, na minha infância, eu não tive percebido, mas hoje eu percebo tanto que minha mãe lutou, tanto que minha mãe fez para que eu estivesse aqui hoje. Ela não tem noção, ela não tem, talvez tenha hoje, porque eu nunca falei isso para ela, da força que ela me dá, da potência de mulher que ela colocou no mundo e da potência de mulher que ela é. Então, agradeço imensamente a senhora. E muito obrigada por ter feito tudo por mim.